Nós já falamos de capital social, capital econômico, mas tu já ouviu falar em capital natural? As árvores limpam nosso ar, as florestas e os pântanos filtram nossa água. Espaços urbanos verdes absorvem carbono, resfriam nossas cidades e nos protegem de tempestades. Os ecossistemas aquáticos da natureza estabilizam o clima, previnem enchentes e controlam a qualidade da água. O capital natural se refere aos estoques de água, terra, ar e recursos renováveis e não renováveis do planeta, como espécies vegetais, animais, florestas e minerais. O termo capital natural implica uma extensão da noção econômica de capital. Assim como todas as formas de capital são capazes de fornecer um fluxo de bens e serviços, os componentes do capital natural interagem para fornecer para os seres humanos e para outras espécies de bens e serviços que são amplos e diversos também. É um conceito que enxerga, sob a ótica dos custos de produção, o valor dos recursos naturais em relação a um produto ou serviço. A ideia é deixar de considerar esses insumos como ativos gratuitos e passar a fazer uma espécie de valoração, de precificação deles, tratando-os como capital, nos mesmos moldes como tratamos os recursos econômicos que estão à disposição. Os benefícios coletivos fornecidos pelos recursos e processos que são fornecidos pelo capital natural são conhecidos como bens e serviços ecossistêmicos ou simplesmente serviços ecossistêmicos. Esses serviços são essenciais para a sobrevivência e para o nosso bem-estar. Eles também são a base para toda a atividade econômica que é feita diariamente. Os serviços que a natureza oferece de forma gratuita muitas vezes não são contabilizados e, portanto, não são devidamente valorizados pelos tomadores de decisão. Na cúpula do Rio+20, em 2012, 50 países se juntaram a algumas instituições financeiras na assinatura da Declaração do Capital Natural, se comprometendo a prestar contas do papel da natureza na economia global. O Reino Unido é um dos países que está relatando capital natural e custos ambientais como parte do relatório do PIB do país. A avaliação ecossistema do milênio das Nações Unidas concluiu que cerca de 60% dos serviços ecossistêmicos do mundo são utilizados numa taxa insustentável atualmente. A principal autoridade em capital natural, a Economia desses Ecossistemas e Biodiversidade, TEB, divulgou um estudo global que descobriu que a natureza fornece trilhões de dólares em serviços ecossistêmicos a cada ano. Desde então, essa equipe concentrou a sua atenção na água e nas zonas úmidas, que consideram a base para o bem-estar social, econômico e ambiental da humanidade em todo o mundo. A natureza é a base da nossa prosperidade social e econômica e pode ser considerada administrada como fazemos com outras formas de capital. Na Nordeste da British Columbia University, no Canadá, os benefícios econômicos de manter intactas as terras agrícolas e da natureza remanescente numa região determinada em Peace River são enormes, de acordo com a pesquisa. Essa região é um foco importante de desenvolvimento de recursos naturais no Canadá, incluindo geração de energia hidrelétrica, mineração, extração de madeira, gasodutos planejados e outras infraestruturas. Mas esse estudo descobriu que os serviços ecológicos que são fornecidos por terras agrícolas e por questões de bacias hidrográficas são estimados em quase 8 bilhões de dólares por ano. Recentemente, alguns municípios canadenses, para continuar nesse exemplo, participaram de um programa piloto que permitiu testar uma abordagem de gestão de ativos naturais para mitigação e adaptação para as mudanças climáticas. Embora cada um dos projetos tenha restrições únicas, esses projetos demonstram que o valor dos serviços naturais pode ser equivalente ao valor da infraestrutura construída, uma descoberta que é muito importante diante desses orçamentos municipais que atualmente já são bem apertados. E ainda, tu já ouviu falar no Protocolo de Capital Natural? Esse é um documento de padronização que pode auxiliar gestores de prefeituras, de negócios a terem uma referência confiável para ajudar a estipular os seus próprios relatórios. Esses registros levam em conta como se fosse uma pontuação importantes para a inserção do capital natural como parte da lógica produtiva da empresa. Cada negócio tem as suas particularidades em relação aos impactos ambientais e sociais que gera na comunidade que está inserido, assim como possui sua própria relevância política e se posiciona de uma maneira singular na sociedade que atua.
Esses são os 3 pilares da sustentabilidade. As etapas do protocolo são, primeiro, o why, ou porquê, né? Por que tu precisa de uma avaliação de capital natural? Segundo, o what, ou o quê? Entender como é feita a avaliação de capital natural e descobrir os conceitos que estão relacionados com ela. Relações de risco, dependência, impactos, oportunidades, vindos das suas análises específicas do negócio. How, ou como. Então agora é a ideia de como fazer a aplicação prática do protocolo, mensurando e avaliando financeiramente os conceitos que foram definidos, como riscos, impactos e oportunidades. Depois vem What's Next, ou o que vem depois. É a elaboração de um plano de ação com base nesses dados levantados, com o objetivo de inserir o capital natural na produção da tua empresa ou da tua cidade. O capital natural é um conceito que está ganhando força, é verdade, mas ele está cada vez mais palpável para os negócios de todos os tamanhos. Com o passar do tempo, a necessidade de repensar a gestão dos recursos naturais vai se tornar cada vez mais evidente. Esse é um movimento global de empresas, universidades, organizações sem fins lucrativos e outras iniciativas que estão se unindo na esperança de fornecer um caminho importante para que as empresas e, por consequência, as cidades sejam melhores administradores da natureza em geral. Eu espero que o conhecimento do que significa capital natural possa te ajudar a pensar melhor na maneira como nós estamos hoje planejando o futuro das nossas empresas e também das nossas cidades. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.